Olá, meu amigo do canal Criativamente. Estamos aqui para iniciar mais uma videoaula. Estou aqui com o navegador aberto e já setando, já indicando o nome do nosso portal, Portal Criativamente do YouTube. Procure por ele, nossas playlists, e esta videoaula, ela será mais uma videoaula que entrará na playlist Modelagem de Dados. Nós estamos já com 9 videoaulas produzidas, acompanhando uma série de exercícios que estamos apresentando, buscando apresentar para vocês técnicas de modelagem de dados. E eu sugiro que você se inscreva aqui no nosso portal, pois a cada videoaula, não só de modelagem de dados, mas também de outras playlists que nós temos, como PHP com NetBeans, o desenvolvimento de um sistema de vendas feito em 2017 com a turma do curso técnico em informática do período noturno que já se formou. Nós temos a playlist do Inkscape, que é um aplicativo para edição de imagens vetoriais, uma playlist para PHP básico, mais uma playlist para Delphi e assim por diante. Então, você se inscrevendo no nosso canal, sempre que uma nova videoaula for incluída, você receberá uma mensagem facilitando então os seus estudos. Nós estamos aqui, então vamos para a nossa atividade de hoje, o exercício 5, em que nós vamos construir a estrutura do banco de dados. Nós vamos modelar o nosso banco de dados para uma situação bastante simples, no entanto, muitas vezes encontrada no dia a dia. Nós vamos modelar o banco de dados para agendar consultas em uma clínica médica. Então, o nosso levantamento de requisitos, ele já vem sendo feito, é bastante simples. Note que nós estamos são dados necessários para o agendamento da consulta e não para a realização da consulta. O que nós precisamos então para poder agendar? Nós precisamos do nome do paciente. É claro que teríamos aqui dados cadastrais como telefone, talvez até e-mail, celular, telefone de recado, alguma coisa do tipo, mas nós vamos nos deter assim na ideia da modelagem. Então, com dados bastante simples, precisamos do nome do paciente que será atendido, do nome do médico que será atendido, data e hora da consulta, ou seja, em uma determinada consulta que será realizada numa data e numa hora específicas, o paciente será atendido pelo médico. Toda vez que nós apresentamos o levantamento de requisitos dessa forma, nós já estamos com meio caminho andado. Por quê? Identificamos já quais são os atributos necessários, mas já identificamos também a que entidades eles pertencem. Então, sempre que você fizer assim, que você conseguir fazer assim, o seu caminho, o seu trabalho vai estar muito adiantado. Portanto, nós teremos 3 entidades: paciente, médico e consulta. Eu já vou adicionar aqui no BR Modelo as nossas 3 entidades. Paciente, então essa primeira aqui será a paciente, sempre caixa baixa, né? Nome da entidade, sempre caixa baixa e singular. Consulta e depois médico. E também sem acentuação. Então, paciente, consulta e médico, caixa baixa no singular, sem acentuação, sem ser cedilha. Cada entidade terá o seu atributo identificador, ID paciente, e aí os atributos sempre em caixa alta, também sem acentuação, sem ser cedilha, sem tio, ID consulta e por fim ID médico, ou medico, né? Mas é médico. Só que eu sempre cometo um errinho, mudei aqui o nome da entidade e não mudei o nome do atributo. Então aqui sim, ID médico. Ok, já vou dar um clique no salvar, na pasta em que eu venho salvando todos os meus projetos. Então, conceitual 05, ele já existe,
Eu vou pedir para sobrescrever, porque eu já tinha feito esse exercício, estou fazendo novamente. Bom, paciente, além do ID paciente, ele vai ter nome. Então, um atributo atômico, nome. Médico, além do ID médico, todo médico terá nome. E toda consulta terá data e hora. Nós já comentamos em outras videoaulas, vamos comentar novamente. Um atributo com identificação, com o nome, data, vai gerar problema, vai dar problema, porque data em inglês significa dado. E é uma palavra reservada dos sistemas gerenciadores de bancos de dados. É uma palavra própria que o programa onde nós construiremos o banco de dados e depois alimentaremos esse banco de dados, né, com os comandos insert para inserir, update para alterar, delete para excluir e também as consultas que são feitas por meio do comando select. Esse ambiente de desenvolvimento de banco de dados, ele tem para ele reservada essa palavra data. Então nós não podemos utilizar. E aí eu sugiro que a gente coloque alguma coisa diferente. Eu sempre uso DT para data e uso HR para hora. É um padrão que eu já tenho, facilita bastante o meu trabalho. Já vou dar um clique no salvar. Então as três entidades já foram dispostas e agora nós vamos ganhar um pouquinho de espaço aqui. Nós vamos para os relacionamentos. Como que essas entidades se relacionam? Então sabe-se que uma consulta é marcada para um paciente. Portanto, há uma relação entre as entidades. Consulta e paciente. Então eu vou aqui clicar no botão ligar objetos, paciente e consulta, e eu vou fazer a seguinte anotação. Consulta é marcada para paciente. Então aqui na relação eu vou descrever com é marcada para. Poderia fazer o contrário também, porque o objetivo aqui desse texto é tornar esse relatório gráfico o mais legível possível. Se eu fizesse de baixo para cima, eu poderia dizer que paciente será atendido na consulta, ou é atendido. Então, é atendido na consulta. Tanto faz. Algumas pessoas colocarão no sentido para cima, como nós fizemos aqui, outras pessoas colocarão para baixo. Não existe o sentido correto. Existe até a possibilidade de nós deixarmos isso em branco, pois o gráfico por si só deve representar a ideia, o conceito. É por isso que esse gráfico, que esse projeto, ele é chamado de projeto conceitual. Bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar paciente, como é que eu tinha feito no começo? Consulta é marcada para paciente. Então eu vou selecionar aqui e vou marcada para, redigitar o marcada para. A gente pode aumentar aqui um pouquinho para melhorar o layout, mas tudo isso daqui é perfumaria. O importante é o conteúdo que nós temos aqui representado, o conceito. Então vamos lá. Uma consulta é marcada para um paciente. Então eu tenho que seguir essa sequência. Ó. Uma consulta é marcada para, e aqui ó, na cardinalidade, mínimo e máximo é 1, porque uma consulta é marcada para um paciente. Na sequência, para um paciente, pode não haver consulta, mas podem haver várias. Então, para um paciente, pode não haver consulta, 0 no mínimo, mas pode haver várias, n no máximo. Então nós temos aqui a cardinalidade 0n e aqui em cima a cardinalidade 1 para 1. 0 para n, 0n e 1,1. Isso faz com que a gente consiga definir o tipo do relacionamento, pegando o máximo e o máximo. Os máximos são 1 e n e 1. Nós sempre vamos descrever em ordem crescente, então nós temos feito aqui, já em praticamente todas as videoaulas, acredito que em todas, uma pequena observação assim.
esse retângulo azul ele não faz parte do projeto. Ele está aqui apenas para nós nos lembrarmos que este relacionamento, que é entre as entidades paciente e consulta, é do tipo 1 para n. Por que 1 para n? Porque um dos máximos é 1, o outro máximo é n. Essa é a ponta n, essa é a ponta 1. Então vamos na sequência lá. Uma consulta é marcada para um médico, então há uma relação entre consulta e médico. Consulta e médico, relacionamento feito, e aí a mesma situação anterior. Eu posso dizer que a consulta é marcada para o médico ou o médico atende a consulta. Eu vou usar agora de baixo para cima, então eu vou dizer que o médico atende na consulta. Ele atende o paciente na consulta, que é nesse dia e nessa hora. Condições para isso. Uma consulta é marcada para um médico. Uma consulta é marcada para um médico. Um no mínimo, um no máximo. Para um médico pode não haver consulta, mas podem haver várias. Para um médico pode não haver consulta, mas podem haver várias. 0n, portanto, definimos as duas cardinalidades. Os máximos são 1 e n e 1, portanto, esta entidade também é do tipo 1 para n. Este relacionamento é do tipo 1 para n. Esta é a ponta n e esta é a ponta 1 do nosso relacionamento. Perfeito, já inserimos aqui todas as informações, não precisamos mais do nosso caderno de exercícios. Vamos aqui minimizar, depois eu posso precisar dele. E agora nós vamos gerar o projeto, o esquema lógico. Então vamos até fazer o seguinte, ao invés de utilizarmos o BR modelo para gerarmos o esquema lógico, vamos produzir manualmente, porque em videoaulas anteriores nós fizemos isso, eu ensinei vocês como produzir o projeto lógico em situações que nós temos relacionamento do tipo 1 para n. Então a ideia é a seguinte, como produzir? Bom, a primeira coisa que eu preciso aqui é começar com um novo lógico. Não posso estar editando aqui um projeto conceitual, tem que estar editando um novo lógico. Entidade gera tabela. Então, criar tabela, uma tabela, consulta, 2 tabelas, médico, 3 tabelas. Vamos dar nomes às nossas tabelas. Essa daqui é a tabela paciente, porque segue o mesmo nome da entidade. Essa é a tabela consulta. E essa entidade é a tabela, médico. Então, tabela gera entidade gera tabela, entidade gera tabela, entidade gera tabela. Vamos dar um clique aqui no salvar. Esse vai ser o lógico do exercício 5, e aqui eu vou colocar, tá vendo? Eu já tinha feito, mas eu faço novamente. É o lógico do exercício 5 feito manualmente, não foi gerado pelo BR modelo. Se eu quero substituir, sim, vou fazer novamente. Atributo identificador vai gerar chave primária. Então a tabela paciente vai ter aqui, identificado pela chave amarela, o ID paciente. A tabela consulta vai ter a sua chave primária ID consulta. E a tabela médico vai ter a sua chave primária ID médico sem acento, né? Note que eu estou seguindo a mesma nomenclatura que foi utilizada aqui. Na sequência, os atributos atômicos gerarão campos. Então veja só, na tabela paciente, na entidade paciente, o atributo nome. Então na tabela paciente eu vou criar um campo nome. Na tabela consulta nós vamos ter 2 campos.
referentes aos atributos data e hora. Portanto, dois campos, um campo, dois campos. Esse daqui vai ser o campo dt e esse daqui vai ser o campo hr. Opa, campo hr de hora. Muito bem. E na entidade médico, o atributo nome vai dar origem ao campo nome da tabela médico. Muito bem. Vou dar um clique no salvar. Agora os relacionamentos. Paciente está relacionado com consulta. Então, a tabela paciente está relacionada com a tabela consulta. E a tabela consulta está relacionada com a tabela médico. Tabela consulta relacionada com a tabela médico. Perfeito. Cardinalidades. Próximo ao paciente, 1 para 1. 1 para 1. Próxima consulta, 0N. Próxima consulta, 0N. Agora, aqui embaixo, entre consulta e médico, próximo à consulta, 0N. E próximo ao médico, 1 para 1. Prontinho, nosso projeto lógico feito manualmente está concluído. E agora eu vou fazer o seguinte, só para a gente testar. Ah, não está concluído não. Falta a análise dos relacionamentos para incluir as outras chaves, as chaves estrangeiras. Então, deixa eu só dar uma mexidinha aqui para liberar um pouquinho mais, mais de espaço. Como é que nós vimos em videoaulas anteriores? Relacionamentos do tipo 1 para N. A ponta N recebe, então vamos lá, a ponta N consulta recebe o ID da ponta 1. Então, consulta vai receber ID paciente. Consulta vai receber uma chave estrangeira chamada ID paciente. Por que isso aconteceu? Porque nós temos aqui um relacionamento do tipo 1 para N e a ponta N consulta recebe o ID da ponta 1. Então esse ID paciente ele entra aqui, só que como uma chave estrangeira. Agora esse relacionamento aqui de baixo entre consulta e médico também é um relacionamento do tipo 1 para N. O que vai acontecer? A ponta N consulta recebe o ID da ponta 1. Portanto, nós vamos ter uma chave estrangeira, mais uma, que é o ID médico. Aqui na tabela médico, chave primária. Aqui na tabela consulta, chave estrangeira, ID médico. Muito bem. Agora sim, executadas as ações com os relacionamentos, nós inserimos as chaves estrangeiras e nosso projeto lógico está concluído. Então, para a gente ver se deu certo, eu vou executar o comando aqui, ó, gerar esquema lógico. Só vou dar um clique no salvar antes, que eu posso ter feito qualquer modificação. Gerar o esquema lógico. Prontinho, vamos ver se deu certo. Tabela paciente formada por ID paciente e nome. Paciente formada por ID paciente e nome. Tabela consulta formada por ID consulta, data e hora. Consulta, ID consulta, data e hora. Seguidos de ID paciente, chave estrangeira, ID médico, chave estrangeira, olha lá, ID paciente, chave estrangeira, ID médico, chave estrangeira. E a tabela médico formada por ID médico e nome, tabela médico formada por ID médico e nome, idêntico, igualzinho, significa que o que nós fizemos aqui manualmente está correto de acordo com o BR modelo, projeto conceitual. Vou chamar isso daqui de lógico do exercício 5. Não vai ser o manual, esse daqui vai ser o gerado. Eu vou dar um clique no salvar. Muito bem. Posso fechar qualquer um dos dois agora, porque o que eu vou fazer, vou salvar aqui, ó. O que eu vou fazer é utilizar esse projeto lógico para construir uma visualização, um preview, como se fosse um rascunho, apenas para eu entender, conseguir visualizar como serão as tabelas que comporão o banco de dados. Então fique bem atento, o que vamos fazer agora não é o projeto físico, é apenas um rascunho, como se fosse uma lousa, uma anotação de papel, para a gente identificar, entender como
que as tabelas serão construídas. Como eu não tenho uma lousa aqui, até poderia utilizar um aplicativo, tudo, mas é mais fácil a gente utilizar o Excel. Então eu vou abrir aqui uma instância, uma versão do nosso Microsoft Excel. E aqui nós vamos construir. Eu vou tirar aqui, ó, apenas para a gente poder, eu vou tirar as linhas de grade e aí a gente fica com a sensação que estamos realmente numa lousa toda quadriculada. O que nós teremos? 3 tabelas: paciente, consulta e médico. Médico. Tudo sem acento. Nome das tabelas caixa baixa. Paciente, nós teremos ID paciente e nome, já vamos colocar o nome aqui. Consulta, nós teremos ID consulta, data, hora, ID paciente. Eu estou seguindo a ordem dos campos aqui no projeto lógico. E por fim, o ID médico. E depois na tabela médico, 2 colunas, 2 campos, ID médico e nome. ID médico e nome. Muito bem, vou salvar lá na pasta onde venho salvando tudo isso. O nome será tabelas do exercício 05. Como eu já tinha feito isso, estou refazendo, eu vou salvar por cima. Vamos dar aqui um pouquinho de espaço, vamos colocar aqui 25. Eu acho que vai ficar legal, dá para visualizar bem. E agora vamos só trabalhar um pouquinho com o formato aqui, só para a gente ter um pouquinho de melhor de visualização dos dados. Uma bordinha. Opa, só que não era essa borda que eu queria colocar. Deixa eu voltar aqui, que eu quero colocar uma borda aqui, aqui e por fim aqui. Muito bem. E agora, como estamos fazendo sempre, chaves primárias destacadas em amarelo, chaves estrangeiras destacadas numa outra qualquer, vou usar o azul. Então vamos lá. Poderemos agora começar a cadastrar, alimentar o banco de dados, simular a alimentação do banco de dados, cadastrando, inserindo uma consulta. Eu teria que informar a data e a hora, mas também teria que informar o ID do paciente. No entanto, não tenho nenhum paciente cadastrado, então não posso cadastrar uma consulta. Eu teria que primeiro cadastrar um paciente qualquer, por exemplo, estou me cadastrando aqui, né, só para ficar bonito as bordas, e aí eu poderia então partir para o cadastro da consulta, data, hora, e indicar o ID do paciente, ele já está aqui, mas eu também teria que indicar o ID do médico. E eu não tenho isso ainda, então antes de mais nada eu vou ter que cadastrar, por exemplo, o Dr. Luiz Antônio, gerou o ID número 1. Agora sim eu posso cadastrar uma consulta. Por exemplo, no dia 10/5/2018, às 14 horas, o paciente 1, que é o Wagner, então esse 1 aqui está relacionado com esse 1, ele tem uma consulta com o médico 1, que é o Dr. Luiz Antônio. Normalmente, a alimentação dos bancos de dados, ela não é, gerou aqui o ID consulta 1, né? Ela não é assim, dessa forma. Nós teríamos já uma lista de médicos cadastrados, os pacientes sendo cadastrados à medida que fossem chegando à clínica, né? Mas nós vamos demonstrando aqui mais ou menos como é que é a composição de um banco de dados. Então vamos simular aqui uma situação, vamos colocar mais alguns médicos, 2 e 3, doutora Ana Maria e doutor Washington Ruiz. Inventei aqui 3 médicos agora. Beleza. Bom, vamos cadastrar aqui mais um paciente. Paciente 2, a Gisele. Paciente 3, nem estou me preocupando com sobrenome, etc e tal, Maurício, e assim por diante. Bom, vamos fazer algumas análises aqui, ó.
Esse paciente, esse registro, então toda a linha da tabela é um registro. Então esse paciente 1 aqui, que eu vou destacar com uma outra cor agora para dar um... Acho que preciso de uma cor com mais de... Vamos pôr o vermelho que vai dar um bom destaque. Ó. Esse paciente 1 aqui é esse 1 aqui. Portanto, o Wagner está sendo atendido, ou melhor, será atendido no dia 10/5 às 14 horas. Por quem? Pelo doutor... Uma cor. Vamos pôr um verde aqui. E aqui nós vamos pôr um verde. Ah, não pegou. Então, peraí. Verde. Verde bandeira. Mais um verde. Então, o paciente 1, que é o Wagner, será atendido pelo médico 1, que é o Dr. Luiz Antônio. Mas, mais uma situação. Vou aproveitar que eu já estou lá na clínica e no dia 10/5 de 2018 eu vou agendar para as 14, para as 15 horas, uma hora depois, espero que o médico não atrase. Então o Wagner vai ser atendido pela doutora Ana Maria. Pela doutora Ana Maria. Então aqui vermelho, o Wagner. E aqui esse 2, vamos colocar aqui uma outra cor, doutora Ana Maria. Então, nós analisamos o seguinte agora. Um paciente, vamos começar aqui de baixo. Um paciente, o Maurício, por exemplo, ele pode não ter nenhuma consulta marcada para ele. Olha lá, não tem nenhum paciente com ID 3, mas ele pode ter várias, que é o que acontece com o paciente 1, o Wagner. Um médico pode não ter consulta marcada. O Dr. Washington não tem nenhuma consulta marcada, mas ele pode ter várias, ou apenas uma, que é o que acontece com o Dr. Luiz Antônio e é o que acontece com a doutora Ana Maria. Dessa forma, nós poderíamos saber quantas consultas um determinado paciente tem, quantas consultas um determinado médico tem e aplicarmos filtros de seleção, faltou aqui colocar o ID consulta 2, para saber por período, do dia tal ao dia tal, por exemplo, do dia 10, supondo que o dia 10 fosse, vamos dar uma olhadinha, que dia que vai ser dia 10 de... Olha, marquei para uma quinta-feira, então vamos supor que eu quisesse saber quais são as consultas nos dias 10 e 11 de maio. 10 e 11 de maio eu teria aqui que aplicar um filtro e veria apenas os registros cujas datas, o campo DT, aponta para 10 e 11. Poderia saber quantas são no período da manhã, quantas são no período da tarde. E se tivéssemos aqui outros campos, por exemplo, o sexo do paciente, o estado civil, peso, altura e uma série de outras informações inerentes, necessárias para a situação, poderíamos criar um quadro geral de informações necessárias para a clínica. Bom, mas dentro da atividade proposta, era isso que nós precisávamos fazer. Modelar um banco de dados para poder agendar consultas e uma visualização de como será como seria o banco de dados depois de modelado, implementado, construído, ele teria mais ou menos essa estrutura, não no Excel, mas em um programa específico para banco de dados, um programa que é chamado de Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então nós finalizamos aqui mais uma videoaula, eu espero que você tenha gostado e na próxima daremos sequência aos nossos estudos. Um abraço e até mais.